temos nos impactos ambientais que são decorrentes da prática de atividades e esportes de aventura na natureza. Bom, vocês estão vendo aí, vai aparecer uma tabela, não é? Onde a gente tem na primeira coluna os agentes de impacto, na segunda coluna os efeitos potenciais e na terceira coluna os impactos potenciais, ok? Então, a o primeiro agente de impacto que nós vamos refletir sobre seriam as trilhas pedonais, são as trilhas a pés, quando as pessoas vão andando. O famoso hiking, trekking, não é? São atividades onde nós vamos caminhando pelo meio natural para vislumbrarmos natureza, conhecermos a região. E qual o efeito potencial que fazer o trekking ou o hiking tem? Seria o pisoteio e compactação do solo. Tanto é que nós podemos notar que isso ocorre mesmo, quem já fez trekking, trilha, né, a popular trilha, já notou que no local onde nós vamos passando não tem grama. A grama já foi compactada e ela já foi ali, ela acabou, naquele local ela não nasce mais. Então fica aquele caminho sem grama por onde acaba que todo mundo trilha, que é o ideal trilhar por ali justamente para não matar mais grama ao redor, certo? O impacto potencial disso é uma alteração estética da paisagem. Com certeza, um campo verde, uma área totalmente verde, seria muito mais atrativa esteticamente do que uma área com pedaços onde a grama foi removida. As trilhas equestres, que também são muito comuns, as trilhas com animais, com cavalos, né? O efeito potencial de utilizar-se de cavalo para esse tipo de prática é a remoção da cobertura vegetal. E aí, se nós imaginarmos que o ser humano passando por um terreno, por um solo, ele consegue compactar o solo, ele consegue remover a cobertura vegetal, imagina um cavalo que é muito pesado e ainda tem o peso de um humano em cima dele, não é? E o impacto potencial, além da alteração estética, é o aumento da sensibilidade à erosão. A grama, né, o verde, ele serve como uma proteção para a areia, aquela parte de baixo, ela fica protegida pelos por esse impacto, não é, dos pés, no caso aqui dos cascos do cavalo, e até mesmo da chuva, principalmente. E quando não há essa cobertura vegetal, o risco de erosão é muito maior. É como se a terra acabasse ficando um pouco aerada nessas partes, ela fica menos compactada. E isso vai acabar deixando esse local mais sensível à erosão. A utilização de carros ou caminhonetes na prática de aventura. Isso ocorre muito, existem ralis, não é, que são disputados em locais que pelo menos passam, em um trecho desse rally ele é disputado em ambientes naturais. Então o que que acarreta? Acarreta a liberação de gases de combustão, então os gases do carro e das caminhonetes, que seja, eles são liberados no ar e com isso ocorre o potencial, pode acontecer, a eliminação de alguns habitats, principalmente habitats relacionados a pássaros. Uma vez que o céu fica poluído, aquele local passa a não ser mais agradável, passa a não ser mais sustentável para muitas espécies de pássaros. Não só de pássaros, mas principalmente os pássaros por serem animais que voam, que utilizam do espaço aéreo para se locomover. A utilização de barcos a motor, para nós é menos comum, mas existe sim a prática de utilizar barcos para a prática de aventura, principalmente para o ecoturismo, não é? As pessoas vão de barco para conhecer regiões que não são acessíveis a pé, ou que são acessíveis a pé, mas que a visão, a vista é mais bonita do barco. Então, o efeito potencial é o ruído, os barcos a motor, eles normalmente são barulhentos, não é? E o impacto potencial é a deteriorização da água. Claro, o barco vai se locomover pela água, então toda a sujeira, todo o óleo do motor do barco, ele acaba entrando em contato com a água e, claro,
diminuindo a qualidade dessa água. E a perturbação da fauna e da flora. Os animais, pelo barulho, não é? No caso, a fauna, eles são afetados pelo barulho e também pela deteriorização da água. Os peixes, por exemplo, eles são muito afetados por conta do óleo derramado desses barcos. Mesmo quando não há um derrame acidental, mas esses barcos acabam deixando vestígios de óleo, de alguns produtos e também até mesmo do lixo produzido pelo humano, né? Acaba deixando cair uma garrafa ou jogando propositadamente mesmo, e também da flora, que é a vegetação ao redor. Dando continuidade na interpretação da tabela apresentada por Bernardes, o próximo agente de impacto que ele cita é o lixo. E o lixo certamente é um dos maiores causadores de impacto ambiental que o homem acaba acarretando quando ele vai praticar a atividade de aventura, o esporte de aventura ou as atividades turísticas relacionadas a eles. E nós vamos ver que o efeito potencial do lixo, ele vai desde da terra, a água e até ao ar, ou seja, toda a contaminação de todo o ambiente o ser humano é capaz de acarretar. Então, os efeitos potenciais do lixo são, obviamente, a deterioração da paisagem. Você vai para um local natural onde você deseja ver fauna, flora, e de repente você começa a se deparar com lixos, com garrafas, com pacotes de biscoito. Isso não é o que você espera quando você se dispõe a fazer uma caminhada, uma prática de aventura na natureza, obviamente. A alteração da acidez da água, quando o lixo ele é jogado na água, então uma garrafa plástica, um saco mesmo de biscoito, de algum alimento, quando ele é dispensado, muitas vezes sem querer, ele cai, ele voa na água, mas muitas vezes nós sabemos também que muitos seres humanos não se preocupam com essa questão ambiental e é jogado, descartado propositadamente. E a contaminação de aquíferos. Aquíferos são os seres que vivem na água. Os impactos potenciais são a alteração estética da paisagem, como eu já disse, isso é óbvio, a contaminação do solo, porque você deixa ali o plástico, ele demora, por exemplo, mais de 100 anos para ele se desfazer, para ele realmente deteriorar. Então, durante todo esse tempo que o plástico está ali, o plástico é repleto de substâncias químicas que vai contaminando o solo. Quanto mais plástico, maior a contaminação. E o mesmo acontece com a água. A quantidade de plástico, nós vamos ver daqui a pouquinho, a quantidade de plástico que o ser humano consome e que ele descarta na natureza é absurdo. E o plástico, como eu já disse, ele tem várias substâncias tóxicas, dentre elas o mercúrio, que contamina a água, trazendo problemas para as espécies que ali habitam. Além desse problema do lixo e dos outros que foram citados, temos o problema da descarga de efluentes. A descarga de lixo, obviamente, a deterioração da paisagem, a qualidade estética da paisagem ela cai, e óbvio, há o mau cheiro, alteração estética da paisagem e interferência na fauna e na flora, justamente pela questão da contaminação da água e do solo, como eu disse anteriormente. A descarga de efluentes é o lixo diretamente jogado. O lixo no tópico anterior estava mais relacionado ao lixo que cada um carrega, e a descarga de efluentes muito mais relacionada à descarga do esgoto que é utilizado. De alguma forma, nós temos, quando ocorre essa superpopulação que a gente já citou anteriormente, isso acaba acarretando nesse tipo de problema me fugiu a palavra, do esgoto, do tratamento de esgoto. Muitas vezes não consegue se acompanhar essa evolução muito rápida, esse público crescente, a rede de esgoto não consegue acompanhar e acaba sendo descartada de maneira incorreta esse lixo. Há também a questão do vandalismo. Isso beira o absurdo, mas ocorre. Muitas vezes o impacto ambiental do ser humano ele é totalmente proposital.
e a isso se dá o nome de vandalismo. O efeito potencial do vandalismo é a remoção de atrativos naturais. Por exemplo, tem pessoas que vão para o meio natural e eles quebram árvores, destroem árvores, vão lá e escrevem seus nomes nas árvores, por exemplo, isso é muito comum a gente ver, não é? Arranca flores para levar de lembrança, de recordação, e isso vai impactar diretamente na natureza, além da interrupção de processos naturais. A interrupção de processos naturais é muito sério. Por exemplo, se todo mundo que for fazer atividade de aventura ou esporte de aventura num determinado meio natural e for levar uma flor para casa daquele local, em pouquíssimo tempo não vai ter mais flores ali, vocês não concordam? É meio óbvio. Então há interrupção dos processos naturais. Os impactos potenciais são a alteração estética da paisagem, o que é óbvio que o vandalismo vai acarretar, a interferência na fauna e na flora, porque quando você tira as flores, como eu citei de exemplo anteriormente, vai ter algumas espécies que vão ser impactadas por aquela flor não estar ali. Elas muitas vezes se alimentavam daquele tipo de folhagem e passa a não ter mais o alimento que eles precisam. Além da perturbação dos visitantes, das pessoas que estão ali para realmente usufruir das atividades e das práticas de aventura. O último agente de impacto citado é a construção de edifícios. Qualquer tipo de edificação, ok? Não é prédio, é edificação. Construiu uma pousada, construiu uma lanchonete. Esse agente de impacto vai acarretar na remoção da cobertura vegetal, obviamente, não é para poder construir esse edifício, na eliminação de habitat, na liberação de tóxicos e no ruído. A gente sabe o quanto que obras são ruidosas, não é? Todo mundo já vivenciou isso, um vizinho, alguém que fez uma obra e esse ruído, esse barulho é muito incômodo. Imagina para a natureza, que é um local onde os seres estão acostumados com muito silêncio. E os impactos potenciais são a alteração estética da paisagem, aumento da sensibilidade à erosão, justamente por tirarmos muita da proteção do solo, a queda da qualidade do ar e o estresse da fauna e da flora. Nos encaminhamos agora para o final da nossa aula e para que a reflexão sobre a necessidade de se preservar o meio ambiente ela seja feita por vocês, que estimule essa reflexão após essa aula, eu trouxe algumas imagens para que a gente possa ver o quão dura é a realidade do impacto ambiental do ser humano na natureza. Essa imagem, obviamente retirada do fundo do mar, nós vemos um peixe nadando em meio a vários, dezenas de pneus. Se uma garrafa plástica demora 100 anos para se deteriorar, imagina um pneu no fundo da água, no fundo do oceano, quanto tempo vai demorar para isso ser eliminado pela natureza e o quanto que isso contamina tanto a água quanto o solo aonde ele está encostado. Essa segunda imagem retrata uma tartaruga comendo um plástico e nós vamos ver numa figura mais à frente que tipo de problema isso traz. Essa imagem ela tem mais cara de uma ilustração, não é, de algo feito, manipulado no computador, do que de uma foto mesmo, mas representa a realidade dos mares e dos oceanos. Essa foto, por si só, já é impressionante, mas o motivo da morte dessa baleia, essa baleia foi encontrada morta nesse local, e o motivo da morte dessa baleia é que foi encontrado no estômago dela mais de 100 toneladas de lixo humano no estômago. E isso, obviamente, a envenenou e levou à morte dela. Então, um animal gigantesco como uma baleia morre por conta do lixo que nós jogamos nos mares. Essa imagem é de um animal também morto, com o
que parece ser uma rede ou uma corda presa no pescoço. Provavelmente ele morreu sufocado por essa corda. Aqui, lembra-se que eu falei que a gente veria uma imagem que mostraria o quão impactante é para a tartaruga comer o lixo, aquele plástico? Isso é uma tartaruga que foi encontrada morta. Eles abriram a tartaruga e dentro dela vejam a quantidade de lixo humano que existe. Porque esses animais, eles veem essas coisas flutuando, esses objetos flutuando no mar e acham que é comida, que são pequenos organismos, que são pedaços de folhas, e eles vão e claramente comem. Veja, tem desde copinho plástico lá dentro, até alguma coisa ali com fazendo uma péssima propaganda para Coca-Cola. Então, esse animal ingeriu de tudo até morrer envenenado por esses objetos. A foto da direita é impressionante. Isso é uma tartaruga que ficou deformada, porque quando ela ainda era pequena, esse plástico agarrou no corpo dela, ela foi crescendo, o plástico foi moldando o corpo dela e ela ficou deformada dessa forma por conta desse plástico resistente que estava envolvendo o